Olá, galera! Hoje eu tô aqui no Papo de Mobi, em Balneário Camboriú, com a doutora Rosana Toqueto. Veio de Caxias do Sul, está aqui com a gente, para falar sobre algo que é muito interessante, todos nós como profissionais corretores, ter essa informação bem clara, que é sobre cautelas, cautelas na hora de comprar um imóvel na planta. Exato, Miriane. Prazer te ter aqui. Sempre bom conversar aqui no Papo de Mobi. Eu já estive contigo, acho, numa outra oportunidade, Sim. né? Mas, enfim, conforme disse a Miriane, eu sou advogada, né? Atuo na parte de direito imobiliário, tenho escritório em Caxias do Sul e também agora tenho uma extensão aqui em Balneário Camboriú. O assunto sobre as cautelas na compra de um imóvel na planta surgiu em razão de termos, na verdade, assim, muitos imóveis sendo lançados, né? Sim. Principalmente em Balneário Camboriú, e as oportunidades são imensas, então, com relação à compra do imóvel na planta, porque, ao que se sabe, né, existem umas vantagens econômicas envolvidas aqui. Mas, enfim, vamos tentar só imaginar uma situação. Temos, então, um imóvel na planta, o corretor, então, está oferecendo este produto para um potencial comprador, né? E o que eu vejo de interessante aqui, ou de importante, né, é a questão da confiança. Confiança é o que o corretor está passando para esse potencial comprador. E disto, então, as cautelas. O que nós temos? Vamos falar com relação ao terreno. Então, nós temos um imóvel na planta, nós temos já delimitado onde vai ser esse imóvel. Então, a princípio, uma das cautelas é verificar se esse terreno está no nome de quem. Sim, né? E isso que você está falando, doutora Rosana, vem de encontro a histórias. Eu estou em Santa Catarina hoje, né, vim do Rio Grande do Sul, mas eu ouvi muitas histórias de pessoas que investiram dinheiro na frente numa obra, né, confiaram e perderam esses valores. É justamente disso aí que a gente está falando, né? Isso, então é algo muito interessante, assim, a gente ter isso muito claro, como proteger o nosso cliente. E a questão do terreno, como é que eu faço, tô com uma obra para verificar isso? Vou colocar para ti. A princípio até vale a pena a gente relembrar, não é da tua época, que tu é bastante jovem, mas nós tivemos um caso bem emblemático, foi o caso da Incol, num outro estado, se eu não me engano, era Rio de Janeiro ou São Paulo, que justamente o que aconteceu foi isso, a empresa acabou falindo, né, e as pessoas então acabaram perdendo os seus valores. Mas enfim, com relação ao terreno, então se busca junto ao registro de imóveis, né, uma atualizada, né, do registro inteiro teor, então, para verificar se aquele bem está no nome da construtora, da incorporadora ou do próprio proprietário, né. Se não existe permutante, no caso. Exato, né? Pode ser o permutante também. Se não existem hipotecas, penhoras, né, alguma restrição naquele bem. Até pode se buscar também isso com relação ao terreno. Se busca também na prefeitura como é que está a questão de tributação. Então, como é que está a questão do IPTU, né? Tem alguma coisa pendente lá, que dívidas tem? Porque por vezes existe a dívida de IPTU e por vezes ela é imensa, né, também, sabe? Então isso é importante. Então, tanto o comprador pode fazer isso, quanto o corretor também pode. Quem sabe de antemão já buscar tudo isso para dar uma segurança maior para o seu cliente. Então, com relação ao terreno, fazer uma visitinha no tabelionato, no cartório de registro, é bastante importante. Sair só dessa questão assim ele me falou que está, né? Verifica. Exato. Pede documentos, verifica isso. Né? É uma relação de confiança, né, Miriam? Nós estávamos conversando anteriormente. É uma relação de confiança e é uma relação de compra de sonho também. Seja ele ser a casa da pessoa, né, o primeiro imóvel, seja ele para investimento, porque percebam que nós realizamos os nossos sonhos dessas maneiras, né, e não é só sobre falar de concreto, né, falar de futuro, é falar de pessoas, né, e de sonhos quando nós estamos trabalhando, então, no ramo imobiliário. E diante disso, a segurança é muito importante. Então, não basta simplesmente dizer assim, né, o corretor me disse que, né, ou fulano me disse que. Você pede, olha, eu preciso da negativa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O próprio corretor já tem a pastinha, né, todo um dossiê prontinho, tá? E o que eu iria lhe perguntar também, doutora Rosana? Sim, verifiquei que o terreno está no nome a qual, enfim, a empresa me disse que está. Tá? Quais os documentos que eu tenho que pedir para o construtor para saber que essa obra está liberada para vender? Porque existe muito rabisco sendo vendido. Bom, é verdade. Rabisco, me perdoa a forma de falar, mas, né, projetos sendo vendidos.
né? E você corretor, às vezes, né? O que eu tenho que pedir? Que tu teria que ter. Na verdade, então, existe a incorporação imobiliária. Então, existe um registro dessa incorporação. Você também tem que buscar, junto ao registro de imóveis, né? Se já existe o registro dessa incorporação imobiliária. Vai ter um número do registro. Exato, então tem o número do registro, que o corretor também, nessa linha que estamos trabalhando de transmitir confiança para o seu cliente, ele mesmo já pode ter isso, né? E aí o cliente basicamente vai fazer o quê? Vai basicamente só checar, né? Mas se tu tem tudo isso, tu passa para o teu cliente toda uma segurança, né, que é necessário para fazer um investimento desse porte. E as construtoras até inclusive elas colocam o número do registro enfim. Exato, isso, tá? Algumas não, aqui que a gente até comentou, acho que no passado, o que eu vejo agora do presente para o futuro é uma preocupação muito maior das construtoras e incorporadoras em passarem essa transparência para o cliente. Porque na verdade o que nós temos é o seguinte, os aventureiros não conseguem mais se firmar no mercado. Nós temos hoje uma legislação e um sistema onde as pessoas estão muito mais conhecedoras dos seus direitos, né? Então, em razão disso, também buscam, na parte deste prestador de serviço, desse vendedor do produto, né? Também essa confiança de trazer para eles aquilo que eles precisam, que é a clareza e a transparência na condução do negócio. Bom, verificamos que o terreno está ok, que esse registro de incorporação também está ok. Qual o próximo passo como corretor? Temos o cliente, ele comprou. Isso. Contrato. Isso, tem o contrato, mas ainda eu faria uma coisinha antes ainda, tá? Que seria a busca no judiciário. Busca no judiciário. Então, verificar nos tribunais, seja ele no Tribunal do Estado, seja na União, então, que no nosso caso é o TRF4, que é a Justiça Federal, né? E Justiça do Trabalho, para verificar se aquela incorporadora, construtora ou seus sócios não estão respondendo por ações que eventualmente possam impactar naquele projeto que você está sonhando. Eu pego então o CNPJ dessa construtora e faço faz uma busca. consulta. Pode fazer a consulta direto pelo site, aí até imprime já aquela folhinha ali, tá? Doutora Rosana, pode passar o site, qual o site que Isso, nós temos aqui, no caso é o tjsantacatarina.jus.br, esse seria do Estado. Tem o trf4.jus.br, que é então da Justiça Federal, e temos o TRT aqui de Santa Catarina, que eu não estou lembrada o número, tá? Mas eu acho que é o 11. Mas de igual forma, se colocar TRT Santa Catarina, vai achar. Se fizer um contato também direto ali com o TRT, eles também vão passar isso. E é importante também pegar uma certidão negativa de débitos tributários junto à Receita Federal. Monta teu dossiezinho, tá tudo pronto, você está resguardado. E vamos para o contrato, então. Até porque eu já ouvi histórias, né, que a construtora, o prestador de serviço dessa incorporadora quebrou e a incorporadora teve que acertar as contas desse prestador para poder terminar a obra, né? Quando você sabe que a empresa é idônea, então não é para quem constrói, para quem decide entregar um bem, né, tão grande, corre seus riscos. Com certeza. Corre seus riscos. Aqui, quando tu fala do prestador de serviço, tu está dizendo que eventualmente tinha um prestador que ia colocar vidros? Seria isso? Isso, ou que, enfim, ia fazer a obra toda. Sim, na verdade, toda a responsabilidade é do incorporador construtor, né? Então, realmente, os terceiros que ele vir a contratar, né, estão todos sob o seu guarda-chuva de responsabilidade. Daqui, então, de novo, nós temos, né, o construtor incorporador, claro que ele vai ter um olhar sobre as pessoas que ele contrata também. Por quê? Porque a responsabilidade é toda dele, né? Lembrando isso, você construtor também nessa busca, né? É desafiador empreender. Desafiador, exato, é bem isso, desafiador. Então, o próprio construtor também tem que buscar se cercar de garantias, né? Sim. Porque ao fim e ao cabo, caso este terceiro que ele contratou não faça algum pagamento, ele é que vai ter que fazer. Ele é que vai ter que fazer. Então, a gente indo para os contratos, que a Miriane comentou aqui, nós temos usualmente, tu me corrige se eu estiver errada, usualmente a gente tem uma proposta, né? Isso. E depois temos um contrato. É isso? Isso. E nessa proposta, usualmente, nós temos um prospecto, um folheto, né, informativo da obra, né? Depois relação de preços, de parcelas e tudo. É assim que funciona. Na planta, doutora Rosana, é um contrato de compra e venda ou de reserva? Que afinal está na planta. Né? Na verdade é um contrato de compra e venda futura, que se costuma dizer, tá? Mas eu vejo que as incorporadoras e construtoras trabalham de maneira diversa. Tudo depende de como o jurídico dela a orienta a fazer da melhor maneira possível. Mas via de regra o que vejo é que temos então
um folheto informativo e depois a questão das parcelas, as informações de quando vai iniciar a obra, de quando vai terminar, né? Então, essa seria a proposta, né? E usualmente o cliente, ele se atém na proposta para depois chegar no contrato, é isso, Viviane? Sim, isso aí. Isso. Passamos pela proposta, então vamos lá. Na proposta nós vamos decidir a questão a doutora Rosana, de juro de obra, que não seria um termo correto, que a gente às vezes usa para falar. Claro, existe aquela obra que é associativa, então você está comprando já o crédito do seu banco e a construtora vai trabalhar com o dinheiro do banco. Então, existe juro de obra nesse caso, que é a obra nesse formato associativo. Mas existe aquela obra construída com recursos próprios da construtora, né? E a gente usa o termo juro de obra, não é correto. Não é correto. Né? E aí eu falei, mas doutora Rosana, INCC, o CUB, isso é correto aplicar na obra, né? Explica para nós essa diferença. Certo. É que, na verdade, aqui, onde a Miriane refere como sendo juros de obra, quando tu vai e busca um valor, né, numa instituição bancária e aporta para a construtora, na verdade, você buscou um financiamento bancário. E deste financiamento bancário, você está pagando juros, certo? Então, é juros do financiamento. Agora, quando você faz, né, uma situação diretamente com a construtora e incorporadora, onde você vai fazendo aportes mensais, você dá uma entrada, por vezes faz aqueles reforços em finais de ano, nós temos que manter o valor. Manter o valor seria o seguinte: 100 mil reais hoje é diferente do que 100 mil reais em dezembro. Nós temos inflação, nós temos que manter a qualidade de compra, o poder de compra deste valor. E aí nós temos um indexador, que no caso costuma ser o INCC. Então isso não é juro de obra. IGPM também IGPM, INCC, IPCA, se escolhe um indexador. Esse indexador usualmente é escolhido, né? A incorporadora e a construtora costuma ter esse indexador e por vezes ela até negocia com o próprio comprador, sabe? Porque percebam que nós não temos um valor pré-determinado. Esses indexadores são valores indexadores de mercado que variam em razão de uma série de fatores econômicos, né? Isso é muito legal porque a gente está falando nesse momento da proposta, né? Que é onde esses valores vão aparecer. E é onde você tem a chance de negociar, vamos dizer, a sua condição de compra, ou a condição do seu cliente de compra na hora com a construtora. Então, e até saber quando estar ganhando, né? Às vezes está ganhando um desconto que nem sabe, né? Algum benefício que nem sabe. Passando a parte da proposta, indo para a parte do contrato, acertamos os valores, descobrimos qual o indexador da compra do nosso cliente. Nós vamos para o contrato. E aí, doutora Rosana, o que eu, como corretor e o cliente, deve exigir, vamos dizer, no contrato dele para se sentir seguro? Isso. Então, importante que nós tenhamos que no contrato conste o que constava da proposta. Por vezes nós temos algumas dificuldades que na proposta a gente tem uma situação e quando vai para o contrato muda um pouquinho. Isso cria um clima de desconfiança por parte do cliente. Então é importante nos atermos, termos a proposta bem feita. Nosso objetivo é vender, né? Vender um bom produto e atender a expectativa daquele cliente. Então, que o nosso contrato seja um retrato fiel da nossa proposta. No contrato, o que é importante termos? Por óbvio que nós temos que ter a descrição do bem que estamos comprando, qual é a data do início da obra, tem que constar, pessoal, isso é de lei. A data do início da obra. A data do início da obra, a data do término da obra, né? O prazo de tolerância, que também é de lei, né? Então vai estar ali. Vai estar. Existe o prazo de tolerância de lei e a construtora pode colocar algum prazo a mais? Pode. Tudo que exceder pode, o que não pode é reduzir, sabe? O direito, né? Do consumidor, no caso. A multa, né? Então a multa, caso haja um descumprimento, né? Na entrega, que a data da entrega do bem extrapole o prazo, a princípio, inclusive o que foi já estendido, né? Nós temos que ter a previsão de qual é a multa. Essas coisas têm que estar claras, nós não vamos ir para o judiciário para discutir esses detalhes. Isso já tem que estar ali, né? O que na verdade também seria alguma coisa que retiraria, por exemplo, um caso fortuito, uma força maior, algo que ocorreu, que é independente da vontade da construtora, né? Então, casos como esse tem que estar ali. Nós temos que estar também com os valores atualizados, né? Na data do contrato, o valor atualizado, tá? Toda essa situação tem que estar toda prevista ali. E é importante também, se tivermos, né? O memorial descritivo também do bem já estar ali. Isso para mim, é fundamental, essa questão do memorial descritivo, né? Porque está escrito o que vai,
o que você Exato. acordou. Uma coisa é ali na mesa, eu como vendedor, o corretor lhe falar, a gente como corretor falar. Outra coisa é o memorial descritivo, que é um documento da construtora. Isso. Isso já me aconteceu, gente, compartilhando como corretora. Eu fiz por respeito ao meu cliente, porque eu informei para o meu cliente que ia um piso X e não ia esse piso X. Não ia ser entregue sem piso. Tem Mas jeito. eu, na minha emoção de falar e do produto, Sim, acabou né? acontecendo. Acabei acontecendo. Quando o meu cliente comprou, confiando em mim, ele chegou para mim, Miriane, na hora da entrega, o piso que você disse que ia, não ia. Eu disse, me desculpa, eu paguei o piso. Claro. Eu fiz um acordo com o meu cliente e paguei o piso. Porque não achei justo cobrar da construtora, porque eu passei uma informação equivocada e o meu cliente me indica depois, sabe? O meu nome vale mais. Mas isso, Miriane, são coisas que profissionais sérios do mercado fazem, né? Porque assim, ó, nós cometermos erros é super comum, porque somos seres humanos, a gente procura minimizar os nossos erros. E percebam que numa obra, o que nós temos? Nós temos uma série de coisas envolvidas, né? Então pensem, é desde a estrutura, né? Até o acabamento do menor percentual que vocês possam imaginar. Então o memorial descritivo tem que estar dizendo exatamente tudo que tem ali. Não adiantaria, por exemplo, o corretor chegar e dizer, pessoal, essa é uma obra classe A, vai ser usado materiais do tipo A ou B ou C, né? Tem que estar no memorial descritivo. Por quê? Porque quando a construtora e incorporadora ela fez o orçamento, né, do custo desse bem, ela tem que ter tudo isso planilhado. E diante disso é que ela tirou o valor de venda de mercado. Então você está pagando por aquilo. Então é isso que precisam ter o memorial descritivo juntamente com o contrato de compra e venda é muito importante, tá, pessoal? Porque é ali que vocês vão poder se basear para fazer eventual cobrança, né, da construtora ou do próprio corretor. Chegar e dizer, pessoal, olha só, eu tinha entendido que teria piscina no prédio, né? E cheguei aqui e não tem piscina, sabe? Não vai ser o caso, uma coisa tão grandiosa assim, né? Mas enfim, é importante sabermos, né? E termos isso muito claro. Aí tu vai ter toda a segurança para fazer o negócio. Até é essa dica que eu dou. Você escolher um produto para trabalhar na sua cidade. Aqui em Balneário tem muitos produtos. Escolha um. Leia o memorial descritivo, porque essa segurança contribui para o fechamento de negócio. Então, quando você fala, não, eu sei porque sim, está no memorial, você fala com uma certa autoridade. Com certeza. Né, com o cliente ali. Então, ele percebe que você sabe o que você está falando. E afora isso, Miriane, é uma questão bastante importante, acredito que nós estejamos falando para corretores, para construtores, incorporadores e até para o consumidor final. A relação de confiança com o profissional é muito interessante. Eu, como advogada, digo isso. Eu entendo que o meu maior patrimônio é a confiança que eu consigo passar para o meu cliente. Então, enquanto eu converso com ele, vou falando de uma situação que temos, um problema que ele tem, a solução que eu eventualmente estou colocando para ele, ele tem que acreditar na minha solução e saber que eu sou capaz de fazer aquilo. Entendo que o corretor, a construtora e a incorporadora, de igual forma, quando vocês estão no mercado e vão oferecer um produto, vocês têm que passar para este cliente, né, aquela segurança de que o que vocês estão falando realmente é verdadeiro. E diante disso, documento é importante. Aí então vem o memorial descritivo. Até porque nos casos de construção na planta, não são coisas que tu compra hoje e pega amanhã, né? São situações que por vezes leva 5 anos, né? Tu começa a fazer os pagamentos e toda esta situação. Então, muito importante termos profissionais de confiança. Então, vou buscar um corretor ou encontrei um corretor, eu tenho uma relação de confiança com ele, eu confio no que ele está dizendo, as coisas estão no papel, está tudo registrado, como é que nós estamos? Isso é bem importante, né? Então, eu acredito também que o corretor tem um patrimônio intangível que a gente chama, né? Que é justamente essa questão de poder passar essa confiança. Isso que tu colocou, né? De que tu então deu para o cliente, então não deu, mas cumpriu aquilo que tu havia dito, é uma coisa super importante. Ou por vezes também, na minha prática, também já aconteceu. Eu cheguei e disse para o cliente, não vai acontecer de tal maneira. E realmente não aconteceu de tal maneira. Eu digo, não, vai acontecer de tal maneira porque eu assim te disse. Se não aconteceu, eu vou cumprir. Então, isso se chama ter nome no mercado, né? E nós trabalhamos com venda de sonhos, novamente, né? Nós vendemos ou a casa própria ou o investimento das pessoas, né? Então, isso é muito importante que nós tenhamos claro isso, né? O olho no olho, o que eu disse, né? Eu não vou desdizer depois, né? E quando nós erramos, é óbvio que a gente pode dizer, desculpa que eu cometi um erro, não é bem assim. Olha só, aqui eu falei isso, mas aqui tá claro, ó, vamos só olhar, vamos, sabe, deixar claro para o cliente, mesmo aquelas cláusulas que nós entendemos que são cláusulas que não são tão vendáveis.
sabe? É muito importante a leitura do contrato com o cliente, eu vou te dizer em voz alta. Em voz alta, assim, não gritando, né? Mas realmente junto com o cliente e reforçando as cláusulas que você sabe que às vezes mais dá dúvidas. Mais traz dúvidas, né? Para ele ter clareza. Porque por vezes, assim, a pessoa vai comprar, ela não tem noção do que efetivamente ela está assinando. E os contratos, né, são ditos, dizem os advogados, contratos de adesão. Adesão seria ter um contrato pré-pronto e você chega e assina. São muito questionáveis no judiciário. Então você sentar com o cliente, né, dizer, não, vamos olhar cláusula a cláusula. E ele perguntar, só um pouquinho, o que está sendo dito aqui? Ah, isso quero dizer isso aqui. Então, por vezes, também ter uma assessoria jurídica é bem importante, né? Sim. Se a imobiliária ou o corretor tem alguém para sentar com ele, dá toda uma confiança, sabe? Tu ter o advogado ao lado para poder dizer e responder as perguntas do cliente, e aí vai estar ali no contrato, que esse contrato foi lido, foi assinado, na presença do advogado, sabe? É quase assim, vou dizer assim, uma garantia de venda, sabe? Porque se a pessoa gostou do bem, digam para mim por que ela não compraria se ela confiou no processo de venda. Então, o processo de venda aqui, se você tem um bom produto, o processo de venda é o que tem de mais importante aqui. Doutora Rosana, outra questão que é muito comum no nosso mercado imobiliário é repasse. Comprei, né? Estou repassando esse imóvel e ele não está pronto ainda. Quais as seguranças, o que o corretor tem que verificar para confirmar que aquele imóvel pode ser repassado? Eu presenciei uma situação aí no mercado que de repasse que um cliente perdeu uma entrada muito considerável em um imóvel que ele acreditava ser daquele proprietário, passou por meios jurídicos, confiaram, mas mesmo assim acabou se perdendo valores. Então, o que o corretor, porque eu digo corretor, eu sei você está talvez numa boa imobiliária, você tem um gestor, mas verifique, olha o seu nome, a sua carreira. O que o corretor tem que verificar nesse contrato, enfim, nessa negociação de imóvel de repasse em construção? Na verdade, Miriane, se forem tomadas todas essas cautelas que nós já conversamos lá no início, e lendo bem o contrato, ele não vai, na verdade, ter nenhuma incomodação no que se refere a isso. Porque tomando as cautelas, ele vai saber quem é o proprietário. O atual proprietário, que não é mais a construtora, isso, né? Exato, tá? Mas eu acho que aqui talvez tu esteja falando é que ele acabou com... tem a construtora, tem um proprietário por contrato e ele repassou por contrato. Seria isso? Isso aí. Isso é uma prática muito comum. Isso, teria que exigir o registro desse contrato também lá na matrícula do bem, sabe? Então tem um contrato de compra e venda, ele registra lá, né? Aquele meu vendedor que está repassando para mim, né? Ter o registro daquele contrato lá, e aí eu faço um contrato com ele e também registro. Isso. Aí lá vai estar claro que esse bem então era da construtora incorporadora, que vendeu por contrato, vamos usar o nome aqui para o João, e o João então em repasse passou para a Maria. Então estou publicizando esses atos e deixando claro isso. Mesmo sem a obra ter concluído ainda. Mesmo sem a obra estar concluída, nós podemos fazer isso porque existe um comprador que concordou com isso, tá? Então tudo questões de contrato. Agora é importante que se diga que tem que verificar o contrato sempre também, tá? E são coisas assim, se tu puder evitar, tu evita ou deixa bem claro para o teu cliente essas coisas que estão acontecendo, que tem que colocar lá no registro, né? Dentro do registro de imóveis, então, estava com a construtora, vendeu por contrato para o João, e o João agora está vendendo em contrato para a Maria. Porque o que pode ocorrer aqui é esta pessoa lá, que nós sabemos que a princípio são pessoas que ao fim e ao cabo e com o passar do tempo não vão mais existir nesse mundo, porque eu acho que o mundo hoje é das pessoas que realmente são sérias e trabalham buscando o melhor para todo mundo. Ele pode vender esse produto para 2 ou 3 pessoas. Até porque aqui a gente vive numa região e imóvel é patrimônio. Você compra por um valor na planta, ele leva 2, 3 anos para ser entregue, daqui a 1 ano ele vale muito mais. Com certeza. Então é uma prática de investimento. Então, manter essa prática de investimento o mais segura possível. Com certeza. Às vezes a construtora assinando como anuente também é uma prática comum, né? Com certeza. A construtora assinar como anuente a todo momento, tá? A todo momento, então, assinar como anuente, por quê? Porque ela então vai dizer que você é efetivamente para ela o dono daquele bem.
tá? Esse registro que eu comentei lá é muito mais para publicidade, né? Então você vai saber que era da consultora, quem comprou foi o João e que agora o João está vendendo para a Maria. Então, quando eu, talvez uma terceira pessoa, tem alguém me oferecendo aquele bem, eu vou ir lá no registro e vou ver como é que está aquele registro. Aí vai estar lá, unidade tal, era da consultora, foi vendido para o João, para a Maria, que agora está vendendo para a terceira pessoa, tá? Outra coisa importante também ali, Miriane, são os espaços em brancos em contratos, né? Nós não deixarmos espaços em branco, tá? Então, ter cuidado para não ter espaços em branco, ou riscá-los, ou coisa assim, para que nada seja acrescido ali, tá? Espaços em brancos... Espaços em branco, eu digo assim, tem uma cláusula 1, aí tem um espaço grande, assim, sabe? Ah, espaço então, só espaço. Então, pegar e não deixar espaços em branco, tá? tá? Também é importante indicar a garagem, né, pessoal? Por vezes a gente não tem indicação da garagem, né? Sim. Então, às vezes tem, eu não sei como é que funciona muito bem aqui em Balneário, mas às vezes é um espaço de garagem, é um box, qual é o espaço, qual é a metragem, sabe? Para não dar margem de problema. Percebam que problema a gente evita, né? E evitar é fazer a coisa certa desde o começo. Então, assim, eu acredito que as construtoras e incorporadoras agora estão trabalhando. Claro que tu vai e escolhe. Usualmente o imóvel na planta, eu acho que é assim, né? Você compra e tem lá um número de garagens. Tu diz, não, eu quero o box 1 e o box 2, né? Então vai estar lá, box 1, box 2, com tais e tais medidas, né? Identifica, tem a planta dos boxes de garagem também, né? E o comprador identifica e assina, ele sabe que é aquela também. Mas, claro, construtoras grandes... A gente está falando aqui de um local que tem muitas construtoras grandes, mas tem locais que a construtora não é tão grande assim. E a gente, como corretor, conduz ele a fazer a coisa certa. Com certeza. Então, isso foi algo que eu percebi muito, que algumas construtoras de porte menor, da pessoa que construiu esse prédio aqui, só vai construir esse prédio na vida, eu percebia nós como corretores conduzindo eles a fazer a coisa certa, porque não tinha essa planta, não, o cliente assina essa planta de garagem, que tu sabe que é essa aqui, essa ali, né, ótimo, estávamos aqui, então é isso que o profissional espera da gente. Claro. E outra coisa importante é com relação a valores. Vocês, como corretores, sabem que esse é um ponto sensível, nevrálgico, né? Então, o valor da entrada, o valor a desembolsar na entrega das chaves, né? Eventuais valores que eles vão aportar em finais de ano, né? Os gastos que a pessoa vai ter também no momento de habite, coisas desse tipo. Dar para ele também uma expectativa de qual seria o valor que ele vai ter que pagar de imposto, né? É fazer um trabalho completo, né? Eu tenho percebido aqui em Balneário Camboriú que por vezes não é bem isso que ocorre, né? Então eu acho importante passar essa informação para vocês. Eu convivi com alguns corretores e verifiquei assim que o mais importante é vender, né? Vender, ganhar a comissão e depois sair dali daquele campo, né? Na verdade não é isso, né? O corretor na verdade tem que estar envolvido desde o processo de venda lá no início até a entrega da obra, tá? É isso que tem que acontecer, porque ele está recebendo uma comissão pela intermediação de um bem e este bem tem que ser entregue. E aí, dentro daquilo que tu falaste com relação às construtoras menores, o que eu tenho visto? Eu tenho visto que nós temos muitas construtoras incorporadoras grandes em Balneário Camboriú, e em todas as cidades, na verdade, né? Mas nós temos também uma leva de outras construtoras, né, que estão começando os seus trabalhos também aqui na região, pessoas que têm já bastante experiência na área imobiliária, né? E vejo que, por vezes, a gente tem um atendimento mais diferenciado, né? Nós somos o comprador e não mais um comprador, né? Então, às vezes, essa experiência é bem interessante, eu falo de uma experiência pessoal minha, comprei de uma construtora menor, né? E eu estou bastante contente. Mas, enfim, tomando as cautelas que nós conversamos, seja ela uma construtora grande ou uma construtora pequena e incorporadora, nós vamos conseguir fazer um negócio de qualidade e poder concretizar o sonho ou o investimento, né? O que quer que nós queiramos fazer com aquele nosso objeto de desejo. Multiplicar patrimônio com segurança. Isso aí, multiplicar o patrimônio com segurança. E eu vejo o corretor aqui super importante, Miriane. O corretor é a pessoa, assim, olha, que neste momento, né, de compra de patrimônio, ele é muito importante. Então, ele precisa se qualificar, ele precisa conhecer, porque ele, na verdade, ele vai intermediar não só o negócio com o comprador, né? Mas perceba que aqui é essa situação do vendedor, do incorporador ou do construtor, que por vezes tu vai ter que dizer para ele, olha, você vai ter que fazer assim, porque o mercado está demandando dessa maneira, né? Então, vocês são o meio de campo entre essa situação. Muito semelhante à situação do advogado, né? O advogado, quando trabalha nas searas das mais diversas, ele na verdade é o entremeio entre o judiciário e a outra ponta aqui,
que é o cliente, né? Então ele tem que pegar e fazer esse meio de campo da melhor maneira possível, dizer para o meu cliente assim, olha, você está montando uma sociedade, está dizendo isso para o seu sócio, mas o judiciário lá não vai dizer isso não. O judiciário lá pensa completamente diferente, então nós vamos ter que adequar isso aqui. E vocês na mesma linha. Para não termos problema com a garagem, já vamos assinar a plantinha, que você viu que essa é a garagem. Evitar problema, pessoal. A gente, na verdade, tem que buscar o sucesso, né? Buscar o ganha-ganha, né? O acerto. Isso, o acerto. Errar a gente vai, mas diminuir as margens de erro é o melhor que nós fazemos. E é isso que eu acho que nós desejamos aqui para os nossos corretores. É isso aí. Doutora Rosana, muito obrigada pela contribuição e esclarecimento aí para nós aqui do Papo de Imob. Eu só tenho a agradecer, né? E fico aí no aguardo para organizarmos mais temas. Eu agradeço bastante, Miriane. Eu acho que um outro tema que nós poderíamos falar, que talvez tu até já tenha falado, é o patrimônio de afetação. Esse queremos falar. Porque essa é uma situação que está sendo bastante trabalhada nas construtoras. Mas enfim, vocês como corretores, avisem a Miriane o que vocês estão precisando, que a gente vai falando. Você sabe o que é patrimônio de afetação? Então, vamos organizar para os próximos Papo de Imob. Isso aí. Obrigada, pessoal. Até. Boa Tchau, tarde. tchau.